vezes mais como Ele tem te usado. Amém? Manda a mão para cá. Deus abençoe teu filho. Derrama da tua graça, da tua bênção, da tua unção, do teu ungido, que ele fale, não que ele pense, mas que ele fale o que o Senhor traz agora na mente dele. Seja ele nesta noite como sempre foi, a boca do Senhor. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. A igreja está bem bonita hoje. De nada. Só é tímido, não gosto de receber elogio, não. Eu pedi a Debinha. Eu estou subornando as pessoas agora, irmão. Eu falei, Debinha, canta uma música para mim, eu te pago aqui antes de tudo. E pior que eu nem tem dinheiro, porque a de ontem eu pendurei o arroz. Hoje eu não tinha R$2 para comprar um sacolé. Aí a minha esposa falou assim: vai pendurar não, você já pendurou ontem, vai pendurar o sacolé também. Eu falei, tá, não, dá R$2 aí. Ela, toma. A gente vai pagar 7 mais 2, 9. Preciso completar R$1. Aí eu gasto R$1 e fecha 10. Mas vamos cantar uma canção. Na verdade, essa canção é uma forma de uma oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E logo após a canção nós vamos entrar na mensagem, amém? Eu
Eu sei que essa canção é uma mega letra de enorme, mas é uma canção que eu conheci há muito tempo. Eu falei assim, gente, que oração linda. Devemos aprender a confiar no Senhor, a descansar na Sua palavra, acreditando que Ele tem o melhor para nós. Muito linda essa canção. Conseguiu gravar a letra? Não, não. Eu falei, Carlinha, copia a letra para mim, eu esqueci. Eu falei, eu te pago uma cantina. Irmão, eu estou devendo cantina, mandando gente essa igreja aqui. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos 16. E eu pergunto se a letra é bonita. Eu falo assim, a sua letra é bonita ou é igual a minha? Porque às vezes eu também não entendo muito o que eu escrevo. Marcos 16, versículo 4 ao 7, vamos colocar de pé. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim, e olhando, peraí, irmão, que eu me engasguei com ar, tá? Desculpe. De novo. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Vamos ler junto, irmão. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Amém? Você pode sentar. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre Pedro. Quem conhece Pedro? Quem conhece Pedro? Pelo menos algum Pedro. Não, pelo menos algum Pedro. Quem é ex-católico aqui? Levante a mão, por favor. Quem já foi igreja católica? Tem que conhecer Pedro, né? Porque a igreja evangélica ela é bem mais paulina. Mas o evangelho da igreja evangélica é mais pautado nas cartas de Paulo. Mas a igreja católica ela é toda em cima de Pedro. Eles consideram Pedro o primeiro papa da igreja. Mas sobre isso que a gente quer falar. Você conhece essa história, né? Jesus morreu, ressuscitou. Depois que ele morreu, aquelas mulheres chegaram ali para tratar do corpo de Jesus. E quando elas chegaram ali, elas se espantaram porque ali estava o túmulo aberto, com a pedra, a porta do túmulo já empurrada para o lado. E quando elas entram no túmulo, elas enxergam um jovem, um homem de roupas brancas e compridas, sentado à direita de onde Jesus estava, e ele diz assim: olha, eu sei que vocês estão procurando a Jesus, mas ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Como se fosse, se vocês chegam um pouquinho antes, vocês tinham visto ele ressuscitar, mas ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí aquele anjo ele completa e ele vai dizer assim: olha, vai e diga aos discípulos dele, aos discípulos deles e a Pedro, para que eles comecem a andar para a Galiléia, porque Jesus já foi. E eles vão encontrar, e ele vai encontrar com eles lá. E aí eu quero conversar assim, um pouco com vocês sobre assim, do porquê dessa orientação, desse anjo para aquelas mulheres que estavam ali. Do porquê, dentro daqueles 11 discípulos, porque Judas aí já não está mais no cenário, por que ele dá aquela orientação? Olha, ele poderia ter falado assim: vai lá e fala para os discípulos irem para a Galiléia, porque Jesus vai encontrar com eles lá. Mas ele diz assim: olha, avisa os discípulos e a Pedro, peçam para que eles se dirijam a Galiléia, porque Jesus encontrará ele lá. Por que esse anjo ele especifica? Por que ele coloca Pedro em separado? O que tinha diferente com Pedro? Por que eles acham que tinham que avisar? Por que eles acham que ficar tão enfático, sabe? Tipo assim, chegaram lá, estavam os discípulos todos.
olha, Pedro não estava. Por que achou aquela ordem? Olha, a gente precisa avisar para Pedro. E eu coloquei um tema para a pregação hoje, que ele sempre disse comigo, diga assim, avise para Pedro que eu ressuscitei. Foi a mensagem que aquele anjo mandou para Pedro, através daquele anjo. Diz assim, avisa para Pedro que eu ressuscitei. Abra sua Bíblia em João, em Marcos 16. Não, esse a gente já leu, perdão. É João, desculpa, tá? João 13. Eu não trouxe minha Bíblia, irmão. Aí eu peguei aquela Bíblia que fica ali de peito, que ela realmente foi feita para enfeitar, porque ela é grande. Aí eu falei, vai ser fácil pregar com ela, mas a folha é enorme. Cansa de ficar virando. João 13, versículo 36. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado por 3 vezes. Jesus lança essa palavra para Pedro, que é uma palavra muito pesada. Muito pesada. Porque Pedro ele chega e fala assim, Jesus, para onde você está indo? Porque Pedro dos discípulos ele fazia parte daquele clã que era um dos mais próximos de Jesus. E Jesus fala assim, olha Pedro, para onde eu vou, você não pode ir. Aí Pedro cheio de intimidade com Jesus, ele fala assim, como não? Só sabe que eu entregaria minha própria vida por amor ao Senhor. Aí Jesus fala assim, você entregaria, Pedro? Não entregaria. Você vai me negar. E Pedro, ele fica assim, indignado com aquela palavra de Jesus. Por que Jesus está fazendo isso? Porque, na verdade, Jesus já estava preparando Pedro para algo que iria acontecer. E você sabe que aconteceu. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é das opções, das ocasiões que nos fazem voltar atrás e negar ao nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo, às vezes, quando eu encontro amigos que estão desviados, fora do caminho do Senhor, e eu digo assim, olha, sair da presença do Senhor é uma coisa assim, é muito rápida, é muito rápida, é muito simples, rápido não, na verdade é simples, porque hoje você está aqui, amanhã, domingo que vem, você não vem, aí no outro domingo você fala, não, esse domingo eu não vou, e aí depois você passa o domingo, não, hoje tem uma situação para fazer, eu não vou, e depois do 4º domingo você descobre que você já está há 3, 4 anos fora da presença de Deus. Ninguém percebe o processo que o levou a se afastar. Ninguém percebe. É como se fosse dormir. Ninguém percebe a hora que dorme. Você só sabe que está deitado e de repente você dorme. Você não percebe o seu corpo, sabe, desfalecendo. As pessoas estão na igreja e de repente elas estão fora da presença do Senhor. E você pergunta assim, mas o que aconteceu? É um monte de desculpa, é uma coisa muito enrolada. Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. O processo desse esfriamento, o processo que levou essa pessoa a negar a presença do Senhor Jesus na sua vida, já estava acontecendo. E esse episódio de Pedro vai nos apontar algumas situações que acontecem em nossas vidas. Acontece na sua vida, acontece na vida de você que é um membro comum dentro da igreja, de você que é um oficial, de você que é um músico, de que nós somos pastores, presbíteros. Quinta-feira nós fomos para o evangelismo. E aí nós estávamos distribuindo quentinha nas ruas. E teve um momento lá que a gente para, da quentinha, ora, né, oferece oração, tem gente que não aceita oração. Eu estava tentando dormir na hora que vocês chegaram. Não quero oração não, o que eu quero é dormir. E teve um momento que o Breno Cleiton estava meio atribulado por uma palavra que ele recebeu de um morador de rua.
E eu estava conversando com o pastor Fernando em casa sobre isso. Eu falei, o pastor Fernando falou assim: então quem pregou foi o mendigo. Porque eles chegaram para falar do amor de Jesus para ele, para falar da palavra, isso foi quinta-feira agora. E ele falou assim: não precisa me falar nada não. Não precisa me falar da palavra de Deus não. Eu era crente, eu era pastor. Tudo que você vai falar, eu já sei. E eu estou aqui porque Deus está me provando por causa do meu orgulho. Não precisa ter pena de ninguém que está aqui não. Eu sei que Deus só vai me tirar daqui quando eu quebrar o meu orgulho. E aí ele virou para não sei se foi para o Cleito, para mais alguns que estavam perto, e falou assim: eu vou te dizer outra coisa. Se o orgulho tomar conta da vida de vocês, amanhã você está aqui do meu lado. Eu falei, Se entende, irmão? Não é de uma hora para outra. Eu sempre falei, a gente fazia trabalho já de rua já há um tempo lá na igreja da Taquara, e agora estamos fazendo aqui. A gente conta pastores, irmão, a gente conta presbíteros, a gente conta diáconos, a gente conta evangelistas, a gente conta missionários. Tinha um ponto lá em Marechal que a gente nem precisava pregar, era só a gente achar o rapaz, o nome dele era Fernando, já comigo, pessoal, vamos embora. Ele ia puxar o culto, ele abriu o culto, ele pregava. Falei: ei, Fernando, essa palavra que você pregou para todo mundo ouvir, que hora que eu vou ouvir isso, cara? Que você também precisa ouvir isso que você está pregando, porque você está nessa situação. E ali a gente aprendeu a realmente não ter pena de ninguém que está ali, irmão, porque às vezes a Bíblia parece ser muito cruel quando ela diz assim: fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão, porque dá a impressão que a gente só vai encontrar ali pessoas piedosas, pessoas misericordiosas. Na verdade, nós encontramos uma população cheia de orgulho. Cheia de orgulho. Eu não vou poder entender agora não, mas tudo bem. Fala comigo depois. Você está entendendo, irmão? Brincadeira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não brinque, irmão, com a sua vida com Deus. Não trate a sua vida com Deus de uma forma leviana. Porque às vezes a gente acha que o diabo descansou da gente, e ele não descansou. A gente acha que o diabo nos deu uma folga. Tanto tribulação, ai que bom, acho que o diabo deu uma esquecida de mim. E uma coisa que o diabo tem, irmão, eu sei que o diabo não tem nada de bom, mas uma coisa que ele não tem é rancor. Ele não tem rancor. Você pode no culto aqui você chamar ele de chifrudo, de safado, de seu miserável, eu te repreendo, e que não sei o quê, e parará. E se você chegar lá fora e quiser voltar para ele te recebe de braços abertos. Ele não guarda mal com você não, irmão. Lá você me ofendeu naquele culto, na hora que você me expulsou, eu também não te quero não, ele sempre vai te querer. Ele sempre vai te querer. Aí você pensa assim: caramba, mesmo, o diabo não guarda rancor, tem crente que guarda. Ele pode, é pior que o diabo? O diabo não guarda rancor, né? Jesus está sempre usando para a religião, mas o diabo também. Mas tem crente que guarda rancor, mas isso também não é o foco. Vamos lá, João, é só uma reflexão. João 13, versículo 36. Vamos tentar assim, dar uma pensada nesse processo. João 13. Não, perdão, João 18. Desculpa, irmão. Isso é a parte que eu estou dando. João 18, a partir do versículo 15 até o 18, diz assim: e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que a Bíblia não cita o nome, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando a Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. O primeiro indício, irmão, que vai te mostrar, que vai te alertar, que vai indicar que você está começando a fraquejar na fé, que você está começando a abandonar a presença do Senhor e negar ao Senhor Jesus Cristo, é quando você vê, irmão, a obra de Deus sendo provada e o teu coração não dói. Porque Jesus estava naquele momento de interrogatório ali. E Pedro estava com aquelas pessoas lá fora, preocupado em se proteger do frio. Porque a Bíblia diz que fazia frio.
Já era para madrugada. Aqueles homens fizeram uma fogueira, estavam em volta daquela fogueira, e Pedro estava preocupado em se aquecer, enquanto Jesus já estava começando a ser martirizado na sua mente, sendo questionado. A obra estava começando a passar uma grande dificuldade. A obra começou a ser provada e Pedro não quis saber, porque ele estava preocupado era com o seu conforto. Sabe quando você começa a negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Quando você ouve notícias de pessoas que são mortas por amor do nome de Jesus, e você bota a foto do Space Ghost e diz assim: eu estou tentando evitar notícias ruins, por isso eu vou colocar coisas que são alegres, porque eu não concordo com tantas coisas na internet. Eu acho estranho. São irmãos nossos que estão sendo mortos por amor ao nome de Jesus. E eu vejo os crentes que agem com retaliação a isso e botam foto do ligeirinho, do Super Mouse, dos incríveis. Só uma pessoa antiga, não é verdade? Do Gato Félix, Space Ghost, dos Herculoides. Porque não querem saber, porque não querem se envolver, porque não querem sofrer. Afinal, os olhos não veem, o coração não sente. Eles brigam. Não, por favor, não me tire da ignorância. A ignorância, ela é uma bênção, porque se eu não vejo, eu não sofro. Se eu não ouço, eu não sofro. Se eu não fico sabendo, eu não sofro. A minha vida continua um mar de rosa. A obra, irmão, está sofrendo. Cristãos estão sendo mortos, igrejas estão sendo destruídas, mas a igreja acha que tudo está bem se ela conseguir sentar ao redor de uma fogueira para se proteger do frio. O único problema é que ela pode até se proteger do frio da natureza, mas o frio que está dentro dela, só o Senhor pode tirar. Não há fogueira que consiga aquecer a frieza de uma igreja que perdeu o amor pelos nossos irmãos. Não há fogo, irmão, que possa aquecer isso. João 18, versículo 19. Continuando, diz assim: o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso em oculto. Para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro ali estava, e aquentava-se. Disseram, pois: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. O segundo fator que mostra que eu já nego a palavra de Deus é que quando realmente as pessoas perto de mim começam a morrer, as pessoas perto de mim começam a falecer, as igrejas perto de mim começam a fechar, e eu continuo preocupado com o meu umbigo. Você entende? A igreja lá tal fechou. Mas também era tradicional. Por quê? Não falaram do amor de Jesus? Mas também não era avivada? Por quê? Também não era pentecostal? E eu fico pensando, ai de nós, se não fôssemos os tradicionais, que vieram para esse continente aqui morrer de febre aftosa, de malária, os batistas, os metodistas, tradicionais, que vieram trazer a palavra do Senhor Jesus para esse país, e que se não fossem eles, eu e você estaríamos sentenciados ao inferno. Se não dói no nosso coração o fato de uma obra estar sendo fechada, independente se ela é pentecostal, ou tradicional, ou apostólica, porque na verdade pouco isso me importa. Eu não faço a mínima questão de ser reconhecido como tradicional, como pentecostal. Para mim já é uma honra ser reconhecido por Cristo, e eu que uma pessoa me reconheça como um cristão. Isso já é uma
Eu fico preocupado assim, como é que as igrejas entram nesses pormenores. Hoje o Jonathan comentou de uma leitura que ele fez, e eu achei sensacional, o pastor Hernando Dias Lopes, que ele falou, ele propôs uma alegoria, hein, pastor Mário, pastor André, que Jesus cura dois cegos, e aí um Jesus cura com custo, ele costa, passa e cura, e o outro Jesus só ora e cura, e aí os dois cegos começam a conversar, fala assim, quem te curou? Foi Jesus. Ele como é que ele fez? Ele passou um cuspe na terra, passou nas meus olhos e eu fui curado. Aí o outro falou, não foi Jesus que te curou não, porque ele não fez isso comigo, ele não me curou com cuspe. E aí daí nascem duas igrejas, uma da igreja que Jesus cospe e outra da igreja que Jesus não cospe. E eles começam a brigar, porque eles acham que Jesus só faz daquela maneira e daquela forma. E não dói no nosso coração saber que obras estão sendo encerradas, portas estão sendo fechadas, irmão. Pessoas que estavam ali estão perecendo. Não me dói no coração quando eu vejo que pastores estão sofrendo, quando obreiros estão sofrendo, quando igrejas estão sendo esbofeteadas, quando igrejas estão sendo envergonhadas. E eu acho que eu digo assim, graças a Deus, na minha igreja não acontece isso. Você não tem uma igreja, você faz parte de uma igreja. E se acontece com a igreja do lado, está acontecendo com a nossa igreja. Porque a igreja é corpo do Senhor Jesus. A igreja batista missionária, então, ela não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. E se uma parte do reino sofre, todo o reino sofre. Se uma parte da igreja sofre, todo o reino sofre. Se um departamento da igreja sofre, toda a igreja sofre. Se o meu dedo mindinho inflama, todo o meu corpo sente. João 18, versículo 26 e versículo 27. Diz assim: e um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. Aí, terceiro fator que vai te dizer, irmão, que você já está fora da presença de Deus, é quando a tua ausência de Deus, que era interna e era invisível, passa a se tornar externa e visível. E uma pessoa chega assim: rapaz, tu está tão afastado da igreja? Não estou não. E de repente outra pessoa fala: rapaz, você está tão afastado da igreja? Não. E as pessoas vão se defendendo, e elas vão ficando magoadas, elas vão ficando ressentidas. Não é possível que 15 pessoas falem a mesma coisa para você e você não se sinta afastado do corpo da igreja. E tem gente que se sente magoada: eu estou chateado. Não, as pessoas só estão cumprindo o que a Bíblia diz em Hebreus: olha, não deixe de vos admoestar em relação àqueles que pararam de congregar. Uma pessoa fala, duas pessoas falam, três pessoas falam, quatro pessoas falam: olha, eu estou sentindo a sua falta na igreja, olha, eu estou sentindo a sua falta no evangelismo, olha, eu estou sentindo a sua falta, olha, não tem pouco que eu te vejo na igreja. Irmão, fala sério, você está fora do corpo. Desculpa te dizer, você está fora do corpo. Você está fora do corpo. Não estou, está assim. Está assim. Mas eu não sei, eu não preciso servir a Deus só na igreja. Então isso aí você fala para Deus, porque quem fundou a igreja foi Ele. Foi o Espírito Santo. Quando desceu lá em Atos e instituiu a igreja. Se fosse tão desnecessário assim, Ele não teria instituído a igreja. Se Ele instituiu a igreja, é porque é importante sim. Se lá em Hebreus ele pede para que nós admoestemos aos nossos irmãos em relação ao congregar na igreja, é porque é importante sim para a nossa vida. Para pensar agora, quantas vezes as pessoas já falaram isso a você? Poxa, não tem como que você não aparece. Poxa, não tem como que você não aparece. Isso é o indício de que você já está negando o nome do Senhor. Sandro, mas tem gente que trabalha, eu sei, mas eu conheci um rapaz que durante um tempo ele só chegava na igreja na hora da bênção, porque ele trabalhava. Não, Sandro, eu quero vir. Mas você não aparece domingo à noite, não aparece domingo de manhã, não aparece terça, não aparece na quinta, né? Você vai fazer um trabalho de hoje, mas tem quarta-feira, tem reunião de opção, as irmãs. Sábado tem consagração. O que não falta é programação. O que não falta é oportunidade para estar trabalhando. E você nunca está, irmão. E você nunca está. É dessa maneira que nós temos tratado o nome do Senhor Jesus. É dessa maneira que nós temos tratado a obra do Senhor Jesus. Não é coincidência, irmão. Se 1, 2, 3 ou 45 pessoas falam que estão sentindo a tua falta na igreja, você está fora do corpo.
E versículo 27 diz assim: Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. O quarto indício que diz para você que você está afastado do Senhor é quando você tem a sensação de não pertencimento ou de terminalidade daquilo que você é, e hoje você já não sabe o que é mais. O seu tempo acabou. Você pregava, não prega mais. Você cantava, não canta mais. Você era do evangelismo, não é mais. Você vinha do culto, não vem mais. E você está aqui nessa noite se sentindo assim, como se o teu tempo estivesse acabado. Porque quando o galo canta, ele traz o anúncio de que um novo dia está chegando, mas que um tempo já passou. Talvez haja muitas pessoas aqui assim, com ministérios enterrados, achando: poxa, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz, e o meu tempo acabou. O galo já cantou para mim. Então, silêncio. Abra sua Bíblia em Lucas 24, versículo 12. Eu acho que eu vou começar a dar aula disso na escola, porque é um barulho, irmão lá. Eu fico: cala a boca, cala a boca. Eu quero fazer minha aula de segunda-feira, Bruno. Quinta, lá no Rio. Ah, meu filho, eu vou fazer. Até como faço a minha vida. E depois eu explico a regra do voleibol. Lucas 24, versículo 12. Muito pesado essa folha. Vamos atirar a partir do versículo 11. Diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Preste atenção, irmão. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não o quê? Mas creram. Os apóstolos não creram. Eles chegaram para as mulheres chegaram para os apóstolos, falaram assim: ó, não vamos contar notícia para eles, Jesus ressuscitou. E elas chegaram tão atônitas, e os apóstolos falaram: vocês estão tendo desvario, vocês estão tendo alucinação. Eles não creram. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro estava numa profunda agonia. Pedro já estava na expectativa de algo que pudesse acontecer. Porque quando aquelas mulheres chegam para aqueles apóstolos, eles não creram. Pedro, na hora, ele fica atônito. Ele fica atônito. Tipo assim: caramba, deu ruim de mim. E ele corre para o sepulcro. E Pedro ali sabe que algo mais sério está para acontecer com a sua vida. Porque há um tempo atrás, Judas também já tinha traído Jesus. E Judas já tinha precipitado a sua vida. Já tinha se suicidado. E você imagina assim, Pedro, talvez pensando assim: eu sei que eu já falei isso aqui, caramba, Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata e se suicidou. Jesus morreu e ressuscitou. O que vai ser de mim, que o traí a preço de nada? Porque pelo menos Judas saiu com as moedas, Pedro saiu com nada. Ele traiu Jesus por nada. Porque Judas foi movido por um sentimento capitalista. Ele gostava de dinheiro, ele roubava Jesus, ele roubava os apóstolos, ele roubava as ofertas que eram entregues no ministério de Jesus. Já era da índole dele, já era do mau caráter dele. E ele vende Jesus por essas moedas, mas Pedro vende Jesus por nada. E a gente cansa de falar. Nós, então, que somos pobres, desculpa, tem algum rico aqui, né? Mas assim, nós, falar da cidade direta, somos pobres, nós adoramos abrir a nossa boca para questionar a conversão de pessoas na mídia. Ah, essa mesma bom, duvido que se converteu. Ah, Xuxa, duvido que se converteu. Ah, Pelé, não faz pessoas que não sei se converteu. Duvido que se converteu. Ah, duvido que se converteu. Deve estar se convertendo porque deve estar falido, está fora da fama, e não sei o quê. Aí quando ele se desvia,
deviam, porque a igreja deveria orar por eles, porque são pessoas no cenário mais vistas e seriam usadas mais pelo Senhor para falar de Israel. Não, a igreja parece que se une para torcer contra a conversão dela. E aí, em algum determinado momento, você não falei que ia voltar, sentiu falta do dinheiro e voltou. Ele voltou, porque sentiu falta do dinheiro e nós que negamos a Jesus e voltamos para o nada. Para o nada. O que a gente tinha antes? Nada. Experimentamos a presença de Jesus e o negamos para voltar para o nada. Negamos Jesus por nada, irmão. Está na hora de pararmos para repensar a nossa vida e a nossa fala em relação a julgarmos aqueles que se desviam, porque às vezes eles trocam Jesus por alguma moeda e nós trocamos Jesus por nada. João 18, versículo 15 e 16, você fala assim: caramba, São Pedro é miserável. Miserável. Como é que a igreja católica diz que ele é o primeiro papa? E se a gente pensa que Pedro foi tão ruim assim com Jesus, irmão, mas quanto mais os outros. Porque Jesus, quando vai para passar por aquele problema, passar por aquela situação, a Bíblia diz que só um discípulo, a Bíblia não cita o nome, que já não deveria ser muito influente, porque só Pedro é reconhecido. Eu não quero nem saber quem é esse discípulo. Pedro nega, porque é reconhecido, o outro nem reconhecido é. Não sei se ele tinha muita ligação lá, né? Pisava lá ou pisava cá, porque ele tinha conhecimento. Ó, Pedro, conseguiu te botar para dentro, vamos embora. Vamos lá, tu tinha um conhecimento lá? Vamos lá, vamos assistir. Mas pelo menos Pedro, irmão, foi acompanhando Jesus e os outros 10, que nem foram. Nem foram, irmão. Pedro estava lá negando, os outros nem quiseram ir. Os outros nem acompanharam a Jesus. De certa forma, os outros discípulos abandonaram a Cristo, menos Pedro. Sandro, por que isso é tão intenso? Por que isso é tão forte? Por que Pedro entra nessa profunda agonia? Eu vou te explicar. Abre sua Bíblia em Lucas 22, versículo 61. Diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Pedro nega: não, eu não sou. Mas a segunda vez: não, eu não sou. Na terceira vez: não, eu não faço parte. Na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e não diz nada. Pedro ali no momento negando ao Senhor Jesus, Jesus olha para Pedro e não fala nada. Por que isso era tão intenso, irmão? A Bíblia diz em Levítico 1:4 que lá atrás, quando era sacrificado um animal pelo pecado, existia uma diferença. Quando o sacrifício era por festa, por gratidão, você poderia entregar e ficar ou não ficar, e você entregava na mão do sacerdote. Mas quando o sacrifício era pelo seu pecado, você deveria olhar nos olhos do animal que estava morrendo. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus faz para ele uma roupa com pele de cordeiro. Adão e Eva presenciam o primeiro assassinato de um animal que cobrisse o seu pecado. Eles tiveram que ver Deus matar um animal e chegar à consciência: Deus desviou a sua ira de nós e projetou sobre aquele cordeiro. Esse é o sentido do sacrifício lá atrás. Quando se sacrificava o animal, na verdade, quando aquele sangue era espargido e colocado em volta do tabernáculo, Deus estava desviando a ira dele sobre nós e colocando sobre aquele animal. Mas a regra é: o pecado é seu. Olhe nos olhos do animal que está morrendo por tua culpa. Porque ele está morrendo, porque na verdade quem deveria morrer era você. Ele está morrendo no seu lugar. E quando Jesus está ali sentenciado à morte, Pedro nega, Pedro passa por isso, Jesus
diz: olhe, como se ele dissesse: olhe no meu olho, eu vou morrer por tua culpa. Mas ele não fala nada. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele se entrega por amor a mim. É muito difícil falar de Jesus e você não sabe nada. Eu acho incrível, irmão, como que a gente tem prostituído o Evangelho. Eu acho incrível. Eu cheguei à conclusão que para mim não existe pastor bênção. Pastor bênção para mim é pastor Amaro, pastor Gilberto, pastor Gerson, pastor Genival, pastor André, pastor Fernando. Pastor bênção para mim é aquele que está comigo quando tudo está ruim. É quando está do teu lado, quando alguém falece, quando você adoece. Porque se eu não conhecer, para mim o pastor não é bênção. A bênção é a palavra de Deus. Eu não conheço. Eu não conheço. Foi-se o tempo, irmão. Foi-se o tempo que quando uma pessoa adoecia, ou alguém ficava endemoniado, as pessoas saíam na rua para procurar um crente. Isso não acontece mais. Não acontece mais. A gente que é crente, a gente acha que está tudo bem. Não acontece mais. Tem batido na tua porta alguém? Fulano está endemoniado, fulano está enfermo. Corre lá e ora por ele, porque antigamente acontecia. Acontecia muito. Estou mentindo, irmãos? Eu cansei de ver o meu avô sair para expulsar demônio, para segurar endemoniado, o outro que queria tacar fogo, né? A Carmen, lembra do Marcinho? Queria tacar fogo na oficina do pai, e eles falavam: São Daniel, meu avô ia mancando, cheio de reumatismo. Isso não acontece mais, irmão, porque a igreja está perdendo o seu crédito. Está crescendo, mas o seu crédito está descendo uma ladeira. Quando você vai falar de Jesus para alguém, eles têm sempre alguém para falar: mas eu conheço um crente que é safado. Mas eu conheço um pastor que é pilantra. E hoje eu estou assim. Para mim, pastor bênção é aquele que eu conheço. Se eu não conheço, a palavra é bênção, ele eu não conheço. Porque a mula de Balaão também foi uma bênção. Falou da palavra de Deus para mim, a palavra é bênção. Não importa quem fale. Para mim, os pastores dessa casa são uma bênção. Eu sei que quando alguém de vocês estiver enfermo, o pastor Genival, na época que eu tive uma crise de labirintite, eu precisava ir buscar minha licença no trabalho. Quem me levou foi o pastor Genival. Né, pastor? Aquela curva que você não segurou o carro subiu na parede. É aquela que curva fechada. Mas foi lá, irmão. Mas foi lá. E a gente tem uma realidade hoje de pastores, mega pastores. Eles vêm de trás e quando tudo acaba, eles voltam por trás. Para mim eu não conheço, para mim eles não são bênçãos. Hoje, desculpa, eu estou nesse estado. As igrejas, os pastores, os sacerdotes estão negando o sacrifício de Cristo, porque preferem estar na ignorância. Eu fico pensando assim: o que leva uma pessoa no momento da adoração a não levantar, a não cantar, a ficar com uma cara plácida olhando para o teto, quando na verdade o véu já se rasgou e Cristo está disponível? E meditando na palavra ali, que eu traria, Deus falou assim: não, Sandra, elas não estão fazendo não porque não conseguem, mas sim porque não querem. Porque elas sabem, se elas entrarem e passarem do véu que já está rasgado, elas terão que olhar para os olhos de Cristo, e elas não querem. Porque o olhar de Cristo, quando vem em minha direção, ele me desnuda e diz o que realmente eu sou. E diz o pecado que realmente eu tenho. Se eu estou me prostituindo, se eu estou roubando, se eu estou xingando. E é por isso que algumas pessoas não querem adorar o Senhor. Porque para adorar o Senhor precisa estar de frente com Ele, olhando nos seus olhos. E as pessoas não querem olhar nos olhos de Jesus. Elas não querem olhar nos olhos de Cristo, elas não querem olhar para a cruz e perceber que aquele sacrifício foi por causa dela. Ela prefere não saber. Não me conte, não me conte. Não me conte que ele morreu por mim, porque isso vai me constranger. Elas não querem ser constrangidas. Elas não querem se ouvir que o sacrifício de Cristo foi por ela. E ela quer permanecer numa condição confortável. Não, hoje eu não estou a fim de cantar. Hoje eu não estou a fim de adorar. E eu sei que nós somos homens, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Tem domingos que às vezes o louvor é uma bênção. Tem louvor às vezes que, sabe, nós somos homens, somos afetados. E a igreja toda percebeu que hoje o louvor tomou uma dimensão especial. Estou enganado? Estou enganado? Hoje o louvor tomou uma dimensão especial. A gente via pessoas sendo envolvidas. E quando eu olhava as pessoas assim, alheias, porque
elas não querem encarar a face de Jesus. Em Levítico 4 dizia que quando eu fosse sacrificar aquele animal, eu deveria segurar a sua cabeça e o degolar. Eu precisava me sentir responsável por aquele sacrifício. Você, irmão, eu, somos responsáveis pelo sacrifício de Cristo. Era isso que estava moendo Pedro. Era isso, irmão. Era o olhar de Cristo na sua direção, sabendo que ele estava indo para aquele holocausto por amor a ele, e ele o negou. E aí eu fui pensando assim, sabe? Pedro nega, Jesus morre, Jesus está morto. E o que passa na cabeça de Pedro nessa hora? Como é que eu pude negar a Jesus? Eu andei no mar com ele. Como é que eu pude negar a Jesus? Eu era dos mais próximos com ele. Como é que eu pude negar a Jesus? Eu expulsei demônios pelo seu nome, por aquilo que ele nos deu. Como é que eu pude negar a Jesus? Como é que eu pude negar a Jesus? Se quando nós chegamos na nossa cidade, ele falou, vai lá e pega o peixe, tem uma moeda lá. Como é que eu pude negar a Jesus? Eu vivi tanta coisa com ele. Como é que eu pude negar a Jesus? Pedro estava sofrendo. Jesus sabia que Pedro sofreria. Porque Jesus sabia que Pedro negaria. Jesus também sabia que ele passaria por isso. Jesus sabia que Judas morreria. Tanto é que quando Jesus presta conta dos discípulos, ele diz assim, Pai, de todos que tu me deste, todos estão comigo, menos o filho da perdição. O que ele quer dizer comigo? De todos que tu me deste, todos estão aí, menos aquele que nunca foi meu. Judas nunca foi meu. Eu não preciso lhe prestar conta porque ele nunca foi meu. Em Lucas 22, 31 a 34, olha na sua Bíblia. O título desse texto é Pedro é avisado. Diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, tem versões que diz peneirar, como trigo. Mas eu, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pausa aí, irmão. Você está entendendo? Jesus já está avisando assim, Pedro, o diabo me procurou e pediu para te peneirar, cara. O diabo vai te peneirar. Mas eu roguei por ti, Pedro. Jesus falou que ele diz não? Não. Jesus assim, Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não desfalecesse. O que isso quer dizer? Tu vai ser peneirado, Pedro. Tu vai passar pela peneira. E o diabo vai querer me separar de ti. Assim como ele separa, com a peneira separa o trigo da palha. E aí Jesus continua, Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. O que é isso? Pedro andou sobre as águas. Pedro curou enfermos. Chegaram ao braço e falaram, quer que a gente mande fogo do céu? Pedro fez várias coisas. E Jesus fala assim, Pedro, quando tu te converteres, quando tu se converter, cara, eu vou falar, irmão, quando essa igreja do Senhor Jesus, que tem tanto potencial, se converter, meu irmão, ninguém segura a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja precisa se converter e confirmar aos nossos irmãos. Precisa parar com essa palhaçada de tijolinho e água mineral. Precisa parar com essa palhaçada da unção do último cigarro e botar as pessoas para fumar na igreja. É o último cigarro. Com a igreja do Senhor Jesus, meu irmão, tem essa capacidade de mídia, de poder político, porque tem hoje não. Quando essa igreja se converter, irmão, ela será uma bênção. Quando você, quando nós realmente nos convertermos, irmãos, e confirmarmos a obra do Senhor aos nossos irmãos, ninguém vai nos separar. Se você está dizendo que eu não sou convertido, não, eu estou dizendo que você não é todo convertido, como aqui ninguém é, porque a conversão é um processo que nos leva ao céu. Se eu não cheguei ao céu,
existem coisas na minha vida que ainda precisam ser convertidas. Talvez a mentira, talvez o ódio, talvez a mágoa. Existem áreas da nossa vida que precisam ser convertidas. Quando Jesus fala para Lázaro, diz assim: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro sai o quê? Atado. Ele acabou de ressuscitar, ele sabia que estava morto. E ele nem se preocupa em tirar suas ataduras, porque uma coisa eu entendo, irmão. Uma coisa é você receber o Espírito da sua ressurreição, o Espírito de vida. Outra coisa é você se desvencilhar das ataduras. Quando a igreja se desvencilhar das ataduras, irmão, ela vai andar. Ela conseguirá andar, irmão. Jesus está precisando olhar para nós e dizer assim: olha, desatai. Jesus está aqui hoje, nessa igreja, na presença do Espírito Santo, dizendo assim: olha, desate ele, porque ele precisa andar. Me conheceu a ressurreição, mas ainda tem ataduras na sua vida que o impedem de andar. São, mas eu já falei, mas eu já expulsei demônio, não sei o quê. Mas Jesus, Pedro, quando tu se converter, João 21, 6, 8. Abra sua Bíblia, já estou no final. Tá boa não a mensagem, pastor Gilberto? Tá boa? Não, porque eu falei, já estou no final, pastor. Eu vou voltar no sexto somão. Tô brincando. Só para te contar aí. João 21, versículo 6. Estou libertado nessa. Também quem mais? João 21, do 6 a 8, diz assim: e ele lhes disse: lançai. Não, vamos do 5. Disse-lhes, pois, Jesus: tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Deixa eu falar um pouco antes. Jesus tinha morrido, né? E aí Pedro falou assim: sabe uma coisa? Estou mal, eu vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. A gente vê na internet hoje, né? Caiu a venda dos meus olhos. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu era empresário bem sucedido. Que coisa de igreja. Eu era bem na minha área. Eu larguei tudo por causa de igreja. Sabe uma coisa? Eu vou voltar a cuidar da minha vida. Ele diz assim: não, sabe uma coisa? Cansei. Eu vou ficar aqui amargurado, eu vou voltar a pescar. E ele vai pescar. E aí depois aparece Jesus e diz assim: e aí? Tem alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: Pedro, é Jesus, pai. Porque ele não tinha reconhecido o mestre. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, que não estavam nos cantos da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Sabe o que Jesus quer ensinar para nós, irmão? Que a nossa vida com Ele não pode depender de milagres circunstanciais. Porque eles voltaram com 153 grandes peixes. E depois que eles jantaram, em suas redes haviam 153 grandes peixes. Aqueles homens estavam ali cheios de fome. E Jesus chega assim: tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? Porque quando vocês andavam comigo, vocês não passavam fome, porque eu multiplicava pão e peixe. A gente chegava sem nada, mas não saía com fome. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque vocês resolveram voltar. Estão conseguindo sozinhos? E eles falaram: não, Jesus, estou com fome. Tem nada no mar, tem nada na lagoa. E Jesus fala assim: joga a rede do outro lado. E eles voltam atônitos, né? Cheio de peixe. Que milagre, irmão. Quando eles chegam na terra, o que Jesus tem lá? Peixe, brasa e pão. E você está vendo esse grande milagre aí que está na sua frente?
Não é isso que tem que te colocar na minha presença. Você tem que andar comigo aprendendo a confiar em mim. Porque nunca te faltou nada. Por que vocês estão voltando a pescar? Lá atrás vocês falaram que largariam tudo para serem pescadores de mão. O que vocês estão fazendo aí com as redes na mão? Nunca lhe faltou nada, Pedro. Senta aí e janta. Deixa o teu milagre que você viveu aí do lado, porque não é isso que te faz dar certo. O que te faz dar certo é saber que você consegue confiar em mim e depender de mim. Você que está aqui nessa noite, às vezes, questionando a Deus: Senhor, mas eu tinha tanta coisa, e depois que eu comecei a te servir, as coisas começaram a dar ruim. Sabe o que Jesus quer te mostrar? Que você não pode ser servo dele por milagres circunstanciais, por mais grandes que esses milagres sejam. Você precisa andar com ele, dependendo dele, confiando nele, crendo que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável, crendo que a sua palavra não mente, porque ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz que jamais um justo mente como um pão. Por que você tem? Porque você tem, se a palavra diz, né, que os lírios dos vales, os passarinhos, que Deus não cuida deles, quanto mais não cuidará de você. Confia no Senhor, meu irmão. O que você está fazendo? Voltando para trás, fazendo o que você já fazia antes. Anda com o Senhor Jesus, meu irmão. E aquele anjo vira para aquela mulher e diz assim: fala para Pedro que eu ressuscitei. Porque ele sabia do jeito que Pedro estava, ele sabia que Pedro estava mal, estava down. Antes ele se sentiu tal, mas agora. E aí Jesus chega para Pedro em João 21:15 e diz: Pedro, tu me amas? Aí ele: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Deve ter pensado assim: ainda bem que ele não me perguntou por que eu neguei ele, né? Porque ele já deve estar achando isso. Jesus disse: ô Pedro, tu me negou, cara. Jesus chega lá e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele: claro, Jesus, que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele: opa, beleza. Pedro: oi, Jesus, tu me amas? Jesus, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, então, Pedro. Aí, caramba, então agora está tranquilo, Jesus está na guarda. E aí Jesus fala assim: Pedro. Ele: oi, mestre, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro quebranta o seu coração e se entristece e diz assim: poxa, Jesus, tu sabes que eu te amo. E ele diz assim: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus quer falar para você, meu irmão? Que você precisa parar de dar respostas artificiais para ele. Ele não quer respostas prontas. Ele não quer textos montados. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Jesus perguntou 3 vezes e foi cancelando cada negação e cada traição de Deus. Pedro, tu me negou, eu sei, tu me amas, Pedro. Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Eu te amo, Senhor. E o Senhor Jesus foi curando Pedro. Foi curando Pedro. Aleluia. Foi curando Pedro, retirando toda aquela mágoa, toda aquela tristeza. E talvez Jesus perguntasse 15 ou 27 vezes até que Pedro abrisse seu coração e se entristecesse. Porque Pedro queria que o coração de Jesus, queria que o coração de Pedro fosse curado, irmão. Ele queria que o coração de Pedro estivesse livre da culpa. E naquela hora, quando Pedro se entristece, ele diz assim: poxa, Jesus, tu sabes que eu te amo. Como se ele tivesse assim: me desculpa por ter te traído. E aí Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não dá para fingir que está tudo bem se não está, meu irmão. Você pode estar aqui com a roupa mais bonita que você tiver. Se não está bem, não está. Eu não sei, ninguém sabe, mas você sabe. Você sabe que não está. Você sabe que a sua vida com Deus já não está do jeito que estava antes. Você sabe. E Jesus hoje ele chega para você e fala assim: Marcos, Paula, João, Igor, Sandro, Márcia, tu me amas? E a gente diz: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Cantamos a canção: eu te amo. E Jesus vai te perguntar até a hora que você começar a chorar. Porque não dá para entrar na presença de Deus e não se quebrantar.
sabe? A presença de Deus é algo lindo, né? E eu fico assim, eu falei, como pode? No meio da adoração, a pessoa não se quebra, ela não desce, ela não chega e diz, Senhor, assim, me quebra, me faz de novo. Tu és olheiro, eu sou barro. Eu sou barro, Senhor, por mais que eu esteja pintado, por mais que eu esteja bem avaliado no mercado, mas diante de Ti eu só sou barro. Porque uma obra de arte pode ter muito valor no mercado, mas o artista, ele sabe que isso só vem da mão dele. Ele pode ver lá na vitrine e falar assim, caramba, R$700, mas foi eu que fiz. O Senhor te conhece, meu irmão, na presença de Deus você só é barro. Você pode achar que você é o tal, as pessoas podem dizer que você é o tal, que você é o cara, que você é um bom profissional, que você é um intelectual, mas diante de Jesus você só é barro, irmão. Tu só é barro. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos como vasos de barro para receber a glória do Senhor. Nós só somos barro, nós só somos pó. Não adianta fingir que está bem se não está bem. Não adianta você querer mostrar que a tua vida está bem na presença de Deus se não está. Me desculpa, você que ficou no momento da adoração olhando para o teto, a sua vida não está bem. Você não conhece o Senhor Jesus. Porque quem conhece Jesus curte a presença dele. Quem conhece Jesus celebra o momento em que o Espírito Santo está envolvendo a igreja. Ele mergulha. Porque quem tem sede de Jesus é como uma pessoa com muito calor de frente a uma piscina. Ela pula. Ela entra, ele não fica alheio. E aí que vem a parte mais interessante. Glória a Deus. E nessa parte que eu estava estudando, eu vou confessar que eu me enrolei. Comecei com o Manuel, eu fiquei confuso. Qual é o texto? Ele disse, apacenta do meu cordeiro. Tornou a dizer, segunda vez, terceira vez. Não, tal. Na verdade te digo que quando era mais moço te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse isto, disse-lhe e disse-lhe, segue-me. Jesus fala assim, Pedro, está resolvido, Pedro, vamos andar, acabou, já foi resolvido, vamos andar, me segue. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, e que nascesse e recostaram também sobre o seu peito, e que disseram ao Senhor, quem é que te há de distrair? Eu fiquei confuso nessa hora. Eu falei, será que eu estou lendo o texto antes da ressurreição? Antes da morte? Depois da morte? Fiquei confuso para falar. Eu falei, mas a ressurreição já aconteceu. O que Pedro está falando? Pedro está maluco? Aí você já viu criança, quando você vai chamar a atenção, tem vídeo lá no YouTube, com uma geladeira toda arriscada de giz de cera, de batom, não sei. Minha mãe fala assim, quem riscou a geladeira? Aí a menina com batom. Eu falei, eu não. Já que você vai chamar a atenção de criança, ela fala uma coisa que não tem nada a ver. Fica se esquivando. Jesus falou assim, Pedro, vamos andar, Pedro. E aí Pedro vê João passando. E Jesus, quem é que vai te trair? Tipo assim, opa, eu quero garantir que não tem mais nada comigo, né? Vamos jogar essa peteca para outro. Deixa eu te falar, meu irmão, quando Jesus fala assim, perdoados são os teus pecados, acabou. Para de remoer. Olha, eu aceitei Jesus, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para de ficar contando o teu passado. Para de ficar querendo constatando a tua culpa. Mas eu fiz isso porque acabou, irmão. Jesus já estava falando assim, cara, me segue, vamos andar. Para de ficar remoendo, porque eu fui sofrido, acabou, irmão. Porque minha mãe me rejeitou, porque quando eu estava no ventre da minha mãe, acabou, irmão. Eis que tudo se fez novo, acabou. João, Maria, vamos, me segue. Para de remoer aquilo que já aconteceu, para tentar tirar o fogo, para ver se Jesus se apieda de você, ele não vai ter piedade de você, porque para ele acabou. Para de ficar contando coisas do passado. E 21 diz assim, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e este, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Ele diz assim, Pedro, meu papo com João é outro.
Meu papo contigo é agora. O que te importa é o que eu vou fazer com o João. A minha conversa é contigo. Segue-nos tu. Que João? Às vezes a gente fica na igreja, se fulano estivesse aqui, e se fulano estivesse aqui, que pena, fulano estivesse aqui. Quem? Segue-nos tu. Jesus está falando, é contigo. É comigo. Não é com fulano, não é com Beltrano. A conversa dele nessa noite é conosco. É com a sua igreja, é com você. Vai fingir até quando que você está bem, se você não está bem? Vai ficar contando historinhas de tristeza, de por que você não faz mais as coisas na casa do Senhor? Até quando? Até quando? Jesus está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, te convidando para ver o passado. Vem e me segue. Vem e me segue. E se tu contar uma historinha triste com o Senhor Jesus, por causa da minha mãe, porque o pastor me feriu, porque eu me decepcionei. Sabe qual é a resposta de Jesus? O problema deles, eu resolvo com eles. Tu me segue. Tu me segue. Se te chateou, se foi isso, se não foi isso aí eu resolvo com ele. Tu me segue. Aleluia. Glória a Deus. Vamos tocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está aqui dentro e que está longe da presença de Deus, eu vou te convidar para vir aqui na frente porque eu quero orar por você. Você sabe disso. Você tem duas opções: se envergonhar porque você já é um crente antigo e não ouvir, e ouvir do Senhor Jesus. Aquele que se envergonha de mim não tem parte comigo. Eu vim te trazer um recado da parte do Senhor Jesus. Jesus mandou falar para você que Ele ressuscitou, que Ele sabe como você está e que Ele se preocupa com você e que Ele quer andar com você. Se você está aqui nessa noite e quer voltar a andar com o Senhor Jesus, mas eu estou te vendo ver na igreja que você que está aqui nessa noite quer voltar a andar com o Senhor Jesus. O Espírito Santo está falando para você: olha, Jesus mandou falar para você que Ele ressuscitou e que essa ressurreição pode ser verdade na sua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você que nunca tomou essa decisão, Sandro, na hora que você estava falando, parece que algo estava moendo. Isso se chama Espírito Santo. Sai do seu lugar, eu só quero orar por você. Você que quer estreitar o seu caminhar com o Senhor. Eu não vou me estender, irmão. Nas mãos do Eu quero ser
está tomando a decisão pela primeira vez de servir ao Senhor, levante sua mão assim. Alguém? Vocês já eram servos do Senhor? Aleluia. Já eram, estavam afastados? Depois voltaram, né? Zerou, né? Aleluia. Restart. Existe isso aí? Aleluia. Não, né? Você não é da batalha, né? Zerou. Você está velho pra caramba. Zerou. Acabou o passado. Se fumava, se tomava. Isso para Jesus não é nada. Vocês estão zerados. Vocês estão saindo daqui limpos, reiniciados. Sabe? Jesus fez um pecado da tua vida, botou tudo novo aí. Vocês estão zerados, prontos para serem alimentados, Senhor Jesus. Agora, sabe qual vai fazer a diferença? Olha para mim, vocês estão aqui. Sabe o que vai ser a diferença? Esquecer que o passado esteve lá. Que o diabo vai te lembrar. O diabo está aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, está fazendo isso à toa, porque tu vai cair de novo. O diabo vai lançar na mente de vocês, ou não, vai estar, isso é palhaçada. Vai passar vergonha. Vocês estão prontos para serem usados para andar com o Senhor Jesus. Qual vai ser a diferença? Andar com Ele. Andar com Ele. Eu vou falar uma coisa para vocês: andar com Ele é andar com a sua igreja. Andem conosco. Andem conosco. Existem pessoas aqui que vão ajudar vocês, vão amar vocês, vão abraçar vocês quando vocês precisarem de uma oração, de uma palavra. Existem pessoas aqui que vocês podem contar, amém? Se sintam amados. Nós chamamos. A igreja ama essas vidas que estão aqui. A gente não acha que deveriam vir, que não viram, mas vocês foram valentes. Estenda essa mão para cá, vamos orar. Deus está aqui, os teus filhos. Eu não sei a razão que os trouxeram aqui nessa noite, Pai, mas eles estão aqui respondendo ao Senhor.